Você sabe que aqui no canal do Cine7 no YouTube é Oscar o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Mas eu não sou o único maluco que acompanha cada passo da festa. Tem muita gente boa, muitos sites profissionais que também faz essa cobertura completa da festa da academia. Nesse vídeo aqui eu falo daqueles que eu costumo acompanhar e recomendo também vocês fazerem o mesmo. Muitos deles com certeza vocês já conhecem, mas tem sempre aquela turma que pode ter uma visibilidade maior. Vamos começar na turma internacional falando do basicão que é a Variety, que nos últimos anos tem tido como editor-chefe da temporada de premiações da publicação o polêmico Clayton Davis, que os estúdios pressionam, bajulam e, claro, injetam uma grana violenta nesses sites. Isso tá na cara, basta você entrar em um site a partir de julho, agosto e ver aquela poluição visual de anúncios, às vezes alguns bem mal feitos, até bem exagerados. E isso faz com que muitas vezes a linha editorial ela fique para lá de segundo plano para dar espaço ao marketing e, claro, às questões comerciais. Agora, o Clayton Davis ele acaba simbolizando um pouco dessa relação comercial, de marketing e da própria publicação com os estúdios, colocada à frente da linha editorial, da linha jornalística, que fica lá em segundo, terceiro, último plano, se bobear. E você vê algumas previsões, algumas matérias que, velho, na boa, são umas cavadas que nem jogador brasileiro, nem o Neymar são capazes de fazer de tão constrangedoras. É claro que surpresas podem acontecer, a gente viu isso com a Andrea Riseborough esse ano indicada por Tio Leslie, mas há muitos casos em que se passa do ponto. Por outro lado, também há de se reconhecer que a Variety ela tem uma grande gama de jornalistas, o que ajuda a trazer matérias exclusivas, a mostrar as movimentações mais interessantes do momento. Há aquela rodada clássica de conversas entre atores, diretores, produtores, atrizes, que é muito legal, sempre sai algum detalhe de curiosidade, da visão dos artistas sobre os filmes que fazem e também dos filmes dos colegas, é muito bom. E eu acho que aquele setor de previsões, aquelas longas tabelas que eles têm, é interessante porque traz um panorama geral, fazendo com que a gente lembre de candidatos que muitas vezes acabam sendo esquecidos, alguns de maneira justa, outros injustamente. Fazendo as mesmas ressalvas em relação ao lado comercial, ao lado de marketing, superando o editorial muitas vezes, também recomendo acompanhar o The Playlist, que é um site que, como o nome já deixa claro, tem muitas listas, mas também sempre notícias, análises interessantes, e o The Hollywood Reporter, que é tão tradicional quanto a Variety, tem uma cobertura de bastidores muito interessante, que inclui aquela velha e conhecida matéria de votantes anônimos da academia detonando muitos filmes. É curioso você ver como é que funciona, como a cabeça de alguns votantes é bastante anacrônica. E claro, tem o Scott Feinberg, que é um colunista, o Clayton Davis do The Hollywood Reporter, que é também bem interessante. Ele sempre traz as previsões de quem ele acha que está crescendo, quem está caindo durante a temporada de premiações. Já o IndieWire, eu preciso admitir que eu deixei um pouco de lado. Não é que seja um site ruim, mas na minha visão já viveu o auge dele. Foi ali em 2015, 2016, tinha uma cobertura, eu acho, mais forte, mais urgente da temporada de premiações.
ainda assim é preciso sempre observá-lo, sempre visitá-lo, porque lá tem para mim uma grande colunista que é a Anne Thompson. E eu gosto de observar, de ler algumas das impressões dela em relação à temporada. O Awards Watch e o Next Best Picture são sites menores do que o Hollywood Reporter ou a Variety, mas estão fazendo boas coberturas da temporada de premiações. Indico. E também recomendo o Film Experience, que é um blog muito interessante para quem gosta de dados, de estatísticas e também um pouco de história. Eles sempre trazem alguns causos interessantes, comparações entre os atuais candidatos com filmes do passado. Acho um blog muito bom. E o legal é que ele recebe contribuições de gente do planeta inteiro, inclusive daqui de Manaus. Teve durante um tempo a Camila Henriques, que veja só, faz parte do Cine 7. Dos jornais tradicionais eu destaco 3. O LA Times, porque ele está ali no centro, está no olho do furacão, então natural que ele acompanhe a temporada atentamente. Tem também o The New York Times, que eu acho que tem um histórico, tem um peso, é o principal jornal do planeta, e as análises que eles fazem é bem interessante por pegar um outro viés, sendo mais críticos, analíticos, gosto também. E claro, o The Guardian, o britânico, que é um olhar dos ingleses para a festa. E claro que eu não posso deixar de falar de sites internacionais, de páginas internacionais, sem citar o Gold Derby. Ele foi fundado em 2000 pelo Tom O'Neill e se tornou uma referência de premiações. E aí não é só o Oscar, é Grammy, Emmy, Globo de Ouro, BAFTA, o que vier, os caras, eles estão ali em cima. E o barato do Gold Derby é que ele alia tanto os jornalistas profissionais, você vai ver ali a Anne Thompson, Clayton Davis, eles fazem meio que esse panorama dando o que os caras que trabalham nessa área estão achando que vão ser indicados ao Oscar, mas também contam com a contribuição de pessoas espalhadas ao redor do planeta e muitas delas conhecedoras da temporada de premiação. E o interessante é que com tanta gente participando, contribuindo, você às vezes tem uma rapidez até maior do que nas publicações e sites especializados de mudanças. Algumas mudanças são sentidas primeiro no Gold Derby e depois que chegam na Variety, depois que chegam no The Hollywood Reporter. Acaba sendo um belíssimo termômetro que quase, assim, nem sempre vai acertar, é claro, mas que dá uma boa noção da corrida. E para quem gosta de apostar, ele é ideal. Mas não é só nos Estados Unidos e na Europa que tem bons profissionais que estão de olho na corrida pelo Oscar. Aqui no Brasil, muita gente de qualidade faz trabalhos legais nas redes sociais, em sites, canais no YouTube. Para começar, é claro que eu tenho que falar do canal Meu Tio Oscar, comandado pela enciclopédia da festa aqui no país, que é o Felipe Haurehuck. Felipe, eu peço até desculpa se eu estou falando seu sobrenome errado aqui, eu já tentei 1000 vezes, eu juro, eu tenho algum problema cognitivo, não sei o que acontece, mas se eu errei a pronúncia, me perdoe. E o conteúdo do Felipe, ele é abrangente, vai desde da edição do Asas, ali no final dos anos 20, passando por Rebecca nos anos 40, chegando aos anos 70, na era da nova Hollywood, até os dias atuais da vitória de Cold em todo lugar ao mesmo tempo. Sempre ele recebe também convidados importantes nos debates que ele faz. Ele tem um cuidado de contextualizar, de colocar as pessoas no entendimento do que era o mundo naquele período, quais eram os grandes acontecimentos em cada edição do Oscar. Ele narra muito bem o que aconteceu na cerimônia, detalhe por detalhe. Enfim, se você não conhece, o que eu acho difícil, olha, vai lá no canal dele, se inscreve e começa a maratonar. É sem dúvida nenhuma uma aula de cinema e também, é claro, de Oscar. É óbvio que eu também vou citar nessa lista o Valdemar Dalenogari.
ele com um estilo direto, objetivo, simples, acessível às pessoas, mas tudo isso sem ser simplista, pobre, muito pelo contrário, ele conquistou a internet. Tem página de fãs dele nas redes sociais, você percebe a adoração que ele tem, recebe o carinho também das pessoas no canal dele no YouTube. As lives que ele faz são extremamente informativas, as pessoas assistem, tem uma audiência muito grande para o sábado à noite, que é o horário que ele faz. E por ele ser votante do Critics' Choice, também morar nos Estados Unidos, ele consegue nessas lives trazer informações muito quentes, informações de alguém que está ali, vivendo os bastidores de maneira muito intensa da temporada de premiações do cinema americano de modo geral. Também é outro nome que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, mas é sempre bom a gente, enfim, exaltar os caras que fazem grandes trabalhos, e o Valdemar, sem dúvida, é um deles. Na rede social do Elon Musk tem a galera do Oxente Pipoca. É um perfil nordestino com mais de 45 mil seguidores e que, olha, faz um trabalho incansável na temporada de premiações. Cada evento, cada prêmio, cada informação, cada detalhe os caras estão colocando ali. É realmente impressionante. E mais do que isso, a posição política que eles têm e assumiram, mesmo correndo o risco de perderem seguidores, e o acompanhamento que eles também fazem em relação ao cinema brasileiro os tornam hoje, sem dúvida nenhuma, um dos projetos mais importantes de jornalismo cultural nesse país. Agora eu vou utilizar a minha colinha para passar mais dicas de perfis para vocês seguirem sobre o Oscar aqui no Brasil. O primeiro deles é o paranaense Ronaldo Trancoso. Ele faz conteúdo em português e inglês muito sobre o Oscar, vale acompanhar. Tem o Chico Firman, que é um dos principais críticos de cinema do Brasil, e é maluco que nem eu, já começa a acompanhar o Oscar assim que o outro acaba, é loucura. Tem também o Hélio Flores, o PVC das estatísticas do Oscar na internet brasileira, o Pedro Estraza, jornalista da Folha de São Paulo, que agora está aí internacional, entrevistando Christopher Nolan, Robert Downey Jr. e toda a turma de Oppenheimer. Também o Márcio Salem, do Cinema com Crítica, o Diego Quaglia, que forma a equipe do Sábado Sem Legenda, e a galera do Filmes e Filmes. Já nos podcasts, eu recomendo As Biscoiteiras. É um trio formado pela Camila Henriques, Carissa Vieira e Larissa Padrão. Recentemente elas fizeram uma temporada de entrevistas com críticos aqui do Brasil e sempre com um tema diferente. Então tem já uma temporada inteira que eu recomendo que vocês escutem nos principais agregadores do gênero. E agora eu faço uma cobrança a elas que voltem, por favor. O Oscar já está chegando, Camila Henriques é voltante do Globo de Ouro, então não tem justificativa para não voltar nessa temporada, tem que acontecer. E para fechar, tem um site especificamente sobre a festa, que é o Termômetro Oscar. Ele existe desde 2008, é atualizado diariamente com notícias e faz um sobe e desce bem legal assim de acompanhar, de quem está forte, quem está enfraquecendo na disputa rumo ao Oscar. Fora que o design dele, o acabamento, enfim, é bem legal. Eu recomendo se você ainda não conhece. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Todos esses sites, perfis, páginas, eu estou deixando o link na descrição. Senhoras e senhores, sexta-feira eu estou de volta para mais Oscar aqui no canal do Cine7 no YouTube. Muito obrigado a todos e até lá.